Então vamos começar a respeito, lembra que a gente falou que vai falar um pouquinho dessas cartas, né, um pouquinho não, a gente vai tentar aqui, vou pegar o capítulo 2. Ele é um capítulo, se a gente for aprofundar nele, é um capítulo bem extenso, quando se falam dessas cartas. Nós temos aqui 4 cartas para falar um pouquinho a respeito dela. A gente vai depois que terminar todas, aí a gente faz um resumão, uns tópicos específicos de cada uma, tá bom? Mas eu vou ler aqui, eu quero que vocês me acompanhem, quando nós estamos, então, Apocalipse no capítulo 2, que fala da carta à igreja de Éfeso. Vamos lá, então. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Coisa linda, né, gente? Bom, então vamos lá. Primeiro essas cartas aqui, então, Cristo, ele vem, né? Aqui João tem essa visão, tem aqui respostas, foram cartas escritas que o Espírito de Deus falou às igrejas. E essa igreja de Éfeso, ela tem um contexto muito especial, porque é uma igreja que, na verdade, como ele fala, olha, vocês realmente cumprem a palavra, aquilo que eu ensinei através dos meus discípulos, que o meu Espírito Santo ajuda vocês a continuarem essa obra. Então, ele elogia, ele vem primeiro ali com a sua luva de pelica, né, nos dias de hoje. A gente pode falar que Jesus, ele vem trazendo, ele traz à memória o que essa igreja tem feito de bom. E quando ele começa a falar a respeito, principalmente da obra, do trabalho e da perseverança, ele está falando para eles justamente isso. Olha, como é bom ver vocês trabalhando na minha obra. Como é bom ver vocês perseverando no chamado que eu entreguei para vocês. Porque Jesus, quando ele foi, disse aos discípulos: ide, né, e fazei discípulo por todas as nações. E eles cumpriram o papel, os discípulos cumpriram esse papel. E a igreja de Éfeso, né? Lembra que eu falei que elas estão ali naquele círculo, é uma rota. Então, é um povo que eles tomaram a direção de falar: ei, eu vou obedecer à voz de Deus. E aí vem a outra parte. Então, assim, e eles também rejeitavam os falsos profetas, os apóstolos, que eram os nicolaítas. Quem são esses? Aqueles que eram os nicolaístas era um povo que eram profetas, né, os falsos ali apóstolos, que na verdade eles traziam doutrinas meio mística. Hoje a gente tem algo parecido quando fala, olha, a Bíblia é assim, mas de repente você pode colocar algo para acrescentar. E a gente sabe que a Bíblia, ela é suficiente para a nossa vida. Claro que nós temos livros para nos ajudar, para direcionar de acordo com a palavra. Mas eles traziam conceitos e atitudes místicas. Então, o Senhor mesmo diz que eu odeio, eu reprovo, assim como vocês reprovaram os nicolaítas, eu também reprovo. Porque ele sabe que aquilo não provinha da parte do Senhor, era para confundir o povo de Deus. Então, e ele ainda fala, olha, vocês rejeitaram esses falsos apóstolos e também tiveram discernimento muito forte para saber o que é certo e errado. Isso mostra o quê? Que quem tem discernimento é porque vive através da palavra e também tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque lá, né, nos dons
Um deles é discernimento de espírito. E quando nós pedimos o discernimento, é justamente para que a gente não venha a ser enganado. Isso aconteceu há milênios, e isso acontece hoje, nos dias de hoje. Quantos estão dentro da igreja e estão sendo enganados por falta de discernimento? Tem lugares onde a pessoa começa a falar em línguas, tem gente que já levanta a mão e recebe, e nem sabe que muitas vezes aquilo não é Deus falando com ela, que não vem da parte de Deus. Por isso que é importante, né, meninas, nós temos o discernimento. E justamente, ainda mais vocês que estão numa área que mexe com a mente das pessoas, o emocional das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu estou sentindo algo, eu acho que é de Deus. Deus não trabalha com sentimento, né? O Senhor, ele trabalha através do nosso espírito. O Espírito Santo fala com o nosso espírito, com E minúsculo. Então, é no nosso espírito que tem que vir a palavra de Deus, o que Deus revela para nós, né? E outra coisa, ele diz também: vocês estão resistindo ao mal. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. As provações que esse povo passou em Éfeso mostra que eles não esmoreceram na fé, que eles continuaram perseverando, por mais acusações, por mais blasfêmias que muitos tinham contra eles, ou pessoas que julgavam sem conhecer. Porque as pessoas julgavam a igreja como muitos julgam hoje, porque não conhecem. Ah, todo crente é assim. Ah, toda a igreja é desse jeito. Nós sabemos que não é. E glória a Deus que Jesus viu nesta igreja as qualidades que uma igreja deve ter. E, e eu quero crer que nós possamos também ser uma igreja que o Senhor possa falar: vocês têm discernimento, vocês estão na obra, estão fazendo por amor, vocês são perseverantes. A palavra viva, lembra? Por mais que essa carta foi escrita há milênios e milênios, o Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, hoje Deus está renovando essa palavra na minha e na tua vida. Está falando: continua resistindo, continua tendo discernimento do Espírito, continua aí rejeitando as falsas profecias, os falsos apóstolos, aqueles que vêm para mentir e para enganar, e não esqueça, persevere e resista ao mal. Como diz a palavra, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e é ele que fugirá de vós. Nós não temos que fugir, temos que ser que nem Éfeso, aceitar que Deus está, e aceitar não, crer que Deus está no controle da nossa vida e é ele que vence toda a batalha. Lembra que eu falei no começo do livro, esse livro que para nós é esperança, não é o livro do medo, é o livro da força, da ousadia e da fé, da certeza que a gente vai viver um tempo maravilhoso lá na glória com o Senhor, amém? Porém, aí entra aquela segunda parte, né? Essa igreja, teologicamente, vamos falar assim, ela é correta. Ela não tinha, ninguém podia falar que ela era indisciplinada. Ela seguia ali o protocolo certinho. Aí vem o que ele diz: o que eu tenho contra você? Você lembra quando você começou a obra, Éfeso? Você lembra quando você me conheceu verdadeiramente, que você teve um encontro comigo? Jesus estava falando. Então, aquele primeiro amor, aquela chama, aquilo que você falou: Senhor, eu não sei de onde vem, mas eu tenho sede, eu te amo e eu quero fazer, não por causa de uma escala, eu não quero fazer a obra porque eu tenho que mostrar para um líder, ou porque é algo automático, eu faço porque eu tenho prazer em estar na tua presença. Isso é o primeiro amor. E Jesus cobra isso. O anjo diz o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. Porque ele fala: olha, você abandonou o teu primeiro amor. E é engraçado que ele fala assim, que o anjo, né, ele estava lá com quem? Anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro quer dizer o quê? As luzes estava acesa, e ele estava falando aqui: olha, você é um povo que tem luz, vocês são uma igreja que brilha a minha glória, que manifesta o meu poder. E lá atrás, lá na frente, quando ele diz assim: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, né? Mas ele diz assim: se vocês não se arrependerem, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O Senhor está falando: a luz, o brilho vai sair de você. Vocês não podem perder esse brilho. O Senhor está alertando aqui, dizendo: eu moverei.
É muito forte isso, porque, meninas, hoje em dia as pessoas estão tão no automático. Eu nunca generalizo, porque graças a Deus que tem um povo remanescente, né? Eu creio nisso. Então, há ainda pessoas que buscam, que jejuam, que oram, que sente prazer de estar na casa do Senhor, como Davi falava, me alegro quando vou à casa do Senhor. Mas há aqueles que falam, ai meu Deus, hoje eu estou na escada, eu tenho que ir mesmo, ai, estou tão cansada. Ou então fala, ai Deus, tem que ir para a igreja, está frio, não, está muito calor. Isso é um amor que a gente vai perdendo se nós não tomarmos cuidado. E aí o Senhor fala, se você não se arrepender disso, de onde você caiu? Você caiu na fé? Você caiu no cansaço? Você caiu de tanto estudar que você tem compromisso do teu trabalho? Onde que você caiu? E ele está falando, ei, te arrepende, volta a praticar aquilo que você praticava, que eu olhava e sentia prazer em te ver fazendo. Por quê? Porque eu não quero mover, mas se for necessário, eu movo a luz que há em você, ou seja, eu tiro o espírito de você, porque o espírito não habita onde a presença não está. E esse é o texto, é forte, né, gente, quando a gente fala assim, eu vou fazer ficar mais leve, tá? O Senhor está dizendo assim, eu quero continuar com que vocês tenham uma luz, a minha luz, ela resplandeça sobre você. E ele está só alertando, é como um pai e uma mãe que fala, filho, eu já te falei 2 vezes, 3, quem é que é mãe? Eu sou mãe de 3, 2 adolescentes, né, 3 homens, então vocês imaginam, pelo amor de Deus, limpa o banheiro, pelo amor de Deus, faz aqui, já falei com vocês 3 vezes, o que que eu vou fazer? Na próxima vez eu tiro a toalha, vocês vão ficar sem, aquela coisa de mãe, agora imagina um pai que nos ama, um pai celestial, que está falando assim, eu já te falei eu estou te dando conselho, dá tempo de você se arrepender, olhar onde você caiu e voltar, né? E é lindo isso, porque aqui eles não estão abalados na fé, eles estão, como um avião, né? O copiloto está ali, ó, o piloto que está lá, e o copiloto está de olho, está olhando, se acontecer alguma coisa ele aperta, mas às vezes eles dormem. Meu primo é piloto de avião e ele fala que às vezes ele dorme. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso, avião, como alguém dorme, né? Mas é assim. Às vezes tem gente dormindo dentro da igreja. Às vezes nós mesmos estamos ali, ó, passeando e falando, o que que foi mesmo que foi falado? E o Senhor quer que a gente esteja atenta à voz dele, tá bom? Então, essa carta especificamente é para nos lembrar que a ortodoxia, a teologia, tudo que a gente aprende, se não tiver amor, vira frieza espiritual. O resumo dessa primeira carta aqui a Éfeso é: vocês não podem ficar frio espiritualmente. Olha lá, Patrícia, já dormi muito nos cultos, né? E é verdade, gente, teve um dia que pelo menos quando estava no Brasil, assim, eram 3 cultos por dia na igreja, né? 2, 3 cultos no domingo. E às vezes eu pregava um de manhã, à tarde eu ficava, ou então eu estava pregando no sábado, e eu também dava aquelas pescadas, e eu falava, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. O cansaço vem na nossa vida. As preocupações fazem parte disso, né, gente? Às vezes você está na igreja, mas você fala, Deus, a minha casa está precisando, olha lá, tem filho, tem marido, sei lá, tem tua mãe, ou você talvez é sozinha, você fala, eu tenho tanta coisa, a tua mente não está ali, ó, de corpo, nós temos a tricotomia, né, corpo, alma e espírito, e nós sabemos que nós temos que estar ali como Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão conectados, eles estão ligados, um não faz nada sem o outro, né, então, é lindo ver quando a gente também fala, Deus, o meu corpo está aqui, eu estou quebrada, mas eu estou aqui. Eu estou cansada, Senhor, eu estou aqui. As coisas não estão acontecendo como eu imaginei, mas eu estou aqui e eu não vou deixar o teu primeiro amor. Vocês acordam, gente, 6 horas da manhã, estão aqui. E eu falo, Deus, hoje, antes de começar, eu estava intercedendo pela vida de vocês, falei, Senhor, que o Senhor desperte essas mulheres para o trabalho que o Senhor tem na vida delas, porque talvez não vai ser na igreja que vocês vão usar esse dom. Esse dom mesmo que vocês estão, esse estudo, né, tudo isso que vocês estão aprendendo. Pode ser numa mesa de um divã, pode ser num escritório, pode ser no trabalho, eu não sei onde é, mas eu sei de uma coisa, vocês têm que estar com o primeiro amor sempre, sempre, sempre no coração de vocês, porque isso vai refletir em quem vai ouvir vocês, os conselhos que vocês vão dar. Isso é lindo da parte de Deus, né, gente? Então, o Senhor, ele não quer. Quando ele diz as cartas, quando ele está dando essa referência, ele está dizendo que eu estou dando tempo para você refletir no que vocês precisam mudar. Voltar ao amor, para que a frieza espiritual não tome conta da vida de vocês. E quem tem ouvidos, ouça, como diz aqui, né?
o que a igreja, o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de quem? O Espírito de Deus. Vamos estar atenta a essa manipulação. Eu não sei vocês, né, se todas vão para a igreja ou não, mas assim, antigamente a gente ouvia falar muito assim, olha, as igrejas manifestam, né, o inimigo, o Satanás manifestava, as pessoas manifestavam. Hoje você não vê isso, você vê pessoas cansadas, dormindo. Hoje o método mudou, mas o método pode ter mudado, o jeito que ele fez, mas o destino é sempre o mesmo, trazer frieza espiritual, trazer com que a pessoa não participe ali daquele momento de buscar, de reter a palavra para a vida dela. E é isso que nós temos que fazer. Quando você tem o primeiro amor, a chama desse amor, Deus vai usar a tua vida de uma maneira tão linda, você vai falar, Senhor, nem eu imaginei que uma palavra tão, só falei aquilo, e essa vida, ela fez o quê? Ela voltou, ela acendeu a chama. Isso é lindo da parte do Senhor, né, gente? Então, sobre Éfeso, alguém tem dúvida aí? Pode perguntar, tá bom? Coloca um ok, está tudo bem. Se quiser falar, a gente vai. Eu falo, tá? Vocês me cortam, eu já falei. Viu, Noemi? Pode falar, Lígia, alguém quer perguntar, não tem problema, gente. E se isso, eu vou fazer uma pergunta, coloque aí para vocês. Isso tem acontecido comigo? Eu tenho me esfriado? Eu tenho me acomodado? É bom a gente refletir, né? Porque a gente ouve tantas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, não se ouve. Fala, Deus, eu preciso ouvir a tua voz comigo mesmo. Como eu estou com o Senhor? Como o Senhor me vê? Olha lá, eu tenho preguiça de orar. Giovana, em nome de Jesus, que o Senhor te dê força, mulher. Que o Senhor te renove, sabe? Mesmo com preguiça, fala, Deus, hoje eu estou cansada, eu estou com preguiça, mas a tua palavra diz que o Senhor fortalece aqueles que são fracos. A sua força vai vir sobre mim. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que eu vou agradecer. Quando vem essa falta de vontade, ou a preguiça, você fala, Senhor, eu só quero dizer que eu te amo. Renova minhas forças. Aviva em mim a chama do primeiro amor. É o Espírito Santo que faz isso na minha e na tua vida. É ele que faz isso, né? Então eu creio, gente, eu também, né? Eu creio que a Noemi também, eu quando mudei para cá, o fuso horário mexeu comigo, e eu falei, meu Deus, eu não sei que oração, como é, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu tô me sentindo mal, me sentindo culpada, me sentindo pecadora, e aí você começa a pôr louvor. E se vocês não têm o costume de ler a Bíblia todo dia, eu convido a vocês a deixar o aplicativo, né, da Bíblia, de alguma Bíblia online, põe lá no áudio. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, coloca lá um áudio, deixa, eu gosto de ficar ouvindo, né, e aí você vai falar, não, eu não lembrava disso, é verdade. Então, Deus, ele dá estratégia. Lembra que eu falei no começo que o Senhor tem estratégia para a nossa vida? Então, aqui não é diferente, tá bom? Vamos lá para a segunda carta, até aqui tudo bem, gente? Se tiver tudo bem, eu quero que vocês põem coração ou ok aqui no sinalzinho, porque aí eu posso passar adiante. Senão eu vou ficar parada. Aê, então tá bom, Elaine. Bora lá, meninas. Muito bem. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da carta de Esmirna. Gente, será que alguém tem esse nome? Esmirna? Eu já vi tanto nome, né? As pessoas põem. Tem misericórdia de mim, alguém falou, ele tem, ele tem. E eu vou te dar uma boa palavra, a palavra do Senhor de que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, hoje tem misericórdia para todas nós, em nome de Jesus, amém? Então, lá, no capítulo 2, versículo do 8 ao 11, diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, olha só, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a tua blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Meu Pai. Sê fiel à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Gente, essa carta aqui é a única que tem um elogio. Você não consegue ver repreensão aqui.
Mas também como que vai repreender um povo que sofre, que é tribulado, que passa tribulação, que passa sofrimento, que passa prova, que Satanás está ali. Mas é uma carta de avivar esse povo, de dar a ele conforto, consolo, porque o Espírito Santo faz isso, ele é o nosso consolador, ele vem para nos consolar. E aqui então, Cristo reconhece o que, gente? Eu sei que vocês estão passando por tribulação. Eu sei que essa era uma igreja, na época, né, uma igreja pobre, é uma igreja que não tinha muito recurso. Ali tem todo tipo de igreja. E isso não acontece nos dias de hoje. Tem uma igreja, é a mega igreja, mas está fria. Tem uma igreja mais ou menos, mas o povo está buscando. Agora tem uma igreja que é aquela igreja, sabe aquela igreja simplesinha, aquela igreja que as pessoas falam, ai, ai, né, a igrejinha, o tal do Inha, que muitos julgam. Só que Jesus ama esse povo. Jesus ama aquele que tem um coração, e ainda ele fala, vocês podem até, a pobreza reina no ambiente, mas vocês são um povo rico. Povo rico, rico é aquele que sabe que tem os tesouros do céu. Não que Deus não tenha para nós prosperidade, porque Ele tem, Deus é o Deus do ouro, da prata, mas aqui está enfatizando o quê? Isso não está no teu coração. Você pode ter tudo isso, mas continuar com o teu coração aberto e não preso às coisas da terra, ao dinheiro, a mamon. Né? Então, é um outro estudo que dá para falar sobre isso, mas aqui a gente vai pegar da carta. Então, não tem reprovação essa igreja, pelo contrário. Cristo reconhece a tribulação, ele também reconhece a perseguição que eles passam e a pobreza. E não tem faltado para esse povo, por mais que eles ali estão passando por tudo isso, eles sofriam o quê? Oposição judaica e romana. Os judeus olhavam e falavam, como pode um Messias, um rei, alguém dizer que o rei dos reis está sobre eles num povo tão pobre? Né? Ainda mais o judeu, que é um povo rico. E os romanos ainda pior, tratavam eles como um povo sem recurso nenhum, um zero à esquerda, vamos falar assim. E ainda eles falam que o símbolo haveria 10 dias de tribulação. Aqui Deus dá até dia, tempo de tribulação. Então está falando, vocês vão passar por tribulação, ou seja, é símbolo de período limitado de sofrimento. Vocês terão um tempo de sofrimento, não será eterno, o Senhor já está dizendo aqui. E isso trazendo para os dias de hoje também. Olha, vocês estão passando uma prova, mas essa prova tem data para acabar. Essa tribulação que vocês estão passando tem dia para começar, mas tem dia para terminar. Então não turbe o vosso coração. E Jesus é lindo porque quando ele fala lá em João 14, diz, né, não turbe o teu coração, crede em Deus e também em mim, porque lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar maravilhoso para vocês. E aqui ele traz a memória desse povo. Olha, a segunda morte, vocês não vão ter dor. Então, é um povo que não estava preocupado em nada com as coisas assim da terra. E eles sabiam que o que eles queriam era glorificar a Deus. Se fosse preciso morrer por Cristo, eles morreriam. Então, aqui é fidelidade no sofrimento. E aqui vem algo, essa carta é bem pequenininha, mas é para a gente refletir assim, será que nós somos fiéis mesmo a Deus ao ponto de falar, Senhor, eu morro por Ti? Eu entrego a minha vida, eu morro por tudo, que o Senhor não tem problema, o Senhor pode me mandar para onde for, que eu morro pelo Senhor, pelo Seu nome. Será que nós temos realmente isso é muito forte, gente. Eu tenho 3 filhos e eu falo, meu Deus, faço tudo pelos meus filhos, e quem é mãe sabe disso. Eu sempre brinquei lá com o meu pastor, né? Eu falo, pelo amor de Deus, eu sou missionária, né? Eu sou evangelista missionária, eu falo, eu sou missionária urbana, não me manda para o meio do mato, que eu morro de medo de bicho, né? E eu falei, eu tenho medo, qualquer já me paralisa. E aí, a gente aprende, eu falo, Deus sabe para onde manda, né? Me mandou para um lugar onde é terra, onde tem muito povo, só que é um povo difícil. Eu estou no meio de muçulmanos. A cidade aqui, o bairro, principalmente aqui, tem muito muçulmano, marroquino. Mas é aqui que o Senhor quer. Então, assim, eu falei, meu Deus, será que seria mais fácil no meio do mato? Será que eu daria minha vida por essa pessoa que já fez tanta tragédia com outros meus irmãos? E aí nós temos que orar e falar, Senhor, dai-nos um coração igual ao teu. Esse povo aqui de Esmirna tinha isso, um coração igual a de Jesus, ao ponto de falar, Senhor, ainda que aquela pessoa fez algo tão ruim para o meu próximo, por ela eu morro, porque o Senhor morreu por mim. Não que nós precisamos morrer, porque Cristo já morreu
e é suficiente para os nossos pecados, para a nossa salvação. Quem reconhece Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador, sabe disso. Mas é o ponto de dizer, Senhor, eu sou fiel a Ti até nesse sofrimento. Não era uma igreja famosa. Eu não consegui ler tudo aqui, mas depois eu vou ler, a gente comenta, tá? Eu vou parar um pouquinho mais cedo para a gente ler os comentários, e aí a gente fala. É justamente, mas a gente para, né? Não é uma igreja famosa, mas era uma igreja conhecida no céu. É isso, eu falo, Deus, o nosso nome não precisa ser conhecido no Instagram, não precisa ser conhecido aqui, sendo conhecido no céu é suficiente. Se o Senhor quer que o seu nome seja conhecido, ele vai fazer também, mas o importante é o céu falar, eu conheço a Célia, eu conheço a Marília, Noemi, a Ilza, eu conheço essas mulheres que estão me buscando, o nome delas é conhecido, é que os anjos falei, eu tenho uma batalha e eu sei que eu tenho que entrar na vida delas, porque elas têm buscado a presença do Senhor. É isso que nós temos que ter, essa certeza de que a gente tem um Deus que cuida de nós. Ai, gente, eu falo de Jesus, eu sou apaixonada. Então, assim, saber do cuidado de Deus, né? Desse amor que Deus tem por nós. Ontem eu fui buscar meu marido no aeroporto, né? Ele voltou para o Brasil ficar uma semana. Enfim, quando ele chegou, eu dei um abraço, falei, meu Deus, parecia uma eternidade. Ele falou, meu Deus, foi uma semana. Falei, pois é, mas a gente, quando ama, você quer estar perto. E quando nós amamos Jesus, a gente quer estar perto dele. O Espírito Santo, Deus é amor. Então você imagina o amor querendo dar amor para nós. E às vezes não podemos nem esfriar, mas também temos que ser fiel a Deus. Então, o sofrimento não pode te levar para longe da cruz. A cruz é sinal de sofrimento, mas é sinal de vitória, é sinal de conquista, é sinal de ressurreição, é sinal de Cristo vivo na nossa vida. E eu falo que o evangelho sem cruz não é evangelho. A palavra pregar sem cruz, para mim, ela não é palavra, ela precisa, Cristo tem que estar, é cristocêntrica a nossa vida, né? Então, Jesus tá nos alertando aqui, se você estiver passando por sofrimento, por carência financeira, por alguma situação como essa carta aqui em Esmirna que foi colocada, o Senhor está dizendo, continua fiel, porque esse tempo de tribulação vai passar na tua vida. É isso que me dá força, porque tem momentos, eu perdi 2 bebês, né, eu gosto de colocar testemunho no meio, gente, para ver que a palavra, ela é viva, ela fala com você, comigo, e a gente entra nela. Eu não podia engravidar, então eu tive meu primeiro filho com muito, muito sufoco, né, eu tinha endometriose, e foi muito difícil, meu primeiro filho, e o médico dizia que eu jamais ia ter, e de repente eu engravidei. Só que 7 anos eu fiquei sem engravidar, o Senhor cessou, fechou minha madre como Ana mesmo, né? E por mais que eu tentava, eu tive 2 abortos espontâneos, tudo já estava grandinho. E aí eu recebi uma palavra num culto de mulheres que eu estava fazendo, eu trabalhava com mulheres já na época. E eu ouvi uma palavra de uma profeta de Deus e ela disse: hoje Deus coloca no teu ventre um profeta. Ali eu falei, vai chamar Samuel. Eu não estava grávida, mas eu cheguei em casa, dei o recado pro meu marido, falei, a obra sem, né? A fé sem práticas, ela é morta. Então, depois de 30 dias eu estava grávida. E assim, veio Samuel, veio Gabriel. Só que no tempo que eu perdi, eu estava no altar. E eu estava louvando a Deus. Eu estava ali, sabe? Dei testemunho. Quando eu desci do altar, eu estava tendo um aborto. E aí, houve julgamentos, falava assim, eu perdi o primeiro, perdi o segundo em menos de 4 meses. Foi muito em seguida. E eu ouvi assim de pessoas dentro da igreja, Lígia, se você quiser falar para mim o teu pecado, eu ajudo você a orar. Porque de repente é algo que você está pecando e você não sabe, então Deus quer te libertar. As pessoas nos julgam porque sofrem. E quem disse que crente não sofre? Quem disse que quem busca a palavra de Deus, que tem uma vida santa, não sofre? Jesus passou por tudo isso, ele sofreu, mas olha que coisa linda, ele venceu. Então, eu aprendo com isso a não julgar as pessoas, né? A gente não pode julgar, porque nós não sabemos a vida que essa mulher está passando. E eu louvo a Deus, que Deus está levantando, mulheres. Eu estou tão feliz, vocês não têm noção de como eu estou feliz podendo falar com vocês, ministrar um pouquinho a respeito desse livro tão especial para mulheres que vão cuidar de homens e mulheres, eu não sei, né, os pacientes de vocês, mas de almas que estão doentes e precisam conhecer o remédio que tem cura, que é Jesus Cristo.
vocês vão ter um método de vocês usarem, mas Cristo sendo o centro de tudo isso, vai ter cura não só na alma, mas no espírito dessas pessoas também. Então, eu aprendi a não julgar. Então, é muito lindo quando a gente vê que Jesus aqui, ele fala, olha, vocês estão sofrendo, mas deixa as pessoas falarem. Ah, o que está acontecendo com ela? Não, não importa, o importante é que você, sendo fiel a Deus, Deus, ele vai cumprir na tua vida o que ele tem, em nome de Jesus. Amém? Bom, tudo bem aqui em Esmirna? Uma carta meio sofrida. Aí ninguém quer, né? Gente, eu quero elogio do Senhor, tá? Mas quer a prova também? Porque as pessoas falam, ai, Lígia, eu queria. Ai, eu quero ter unção, eu também queria o dom de revelação. Eu queria. Ontem eu acompanhei, inclusive, um pouco da. Não deu tempo que eu estava no caminho para o aeroporto, mas eu acompanhei ontem a pastora falando dos dons. E eu, ai, gente, que delícia, que coisa boa, Senhor. Derrama dons mesmo. E a gente sabe que para uns, né, é no momento, não. Mas o importante de tudo isso é que Deus tem dons para nos dar e a gente não precisa pagar. É só pedir, é só ter uma vida reta com ele, santa, e ele vem e derrama. Então, olha o amor dele para a nossa vida, né? Então, fica aí. Se você quer só elogio, se prepara para a tribulação, mas se quiser correção, vamos para outra carta que Deus também tem para nós. Até aqui, beleza, meninas? Tudo bem? Tudo ok? Perfeito, Isolda. Então, vamos lá, gente. Vamos para a carta de a igreja de Pérgamo. Ai, ai, ai. Pérgamo era o quê? Ali era Brasília. Eita, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Mas era o centro político, religioso, vamos colocar o político todo, porque naquela época a política e a religião era junta, né? Os romanos estavam ali e a gente sabe das coisas, né? E também tinham o quê? Muitos templos pagãos. Então, era uma Babilônia, vamos colocar assim, mas Pérgamo era onde tudo que era para trazer confusão, dissensão, estava junto. Era um lugar onde ninguém queria estar, mas muitos estavam por causa do poder. Então, vamos lá para essa carta aqui em Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Meu Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas, todavia, tenho eu contra ti algumas coisas, não é uma, tem mais coisa. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor, dar-lhe-ei do meu maná. Olha isso, escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Ai, meu Deus do céu. Gente, essa carta aqui, ela é bem complexa, tá? Eu vou tentar, eu tentei enxugar aqui, porque senão vai. Mas Pérgamo era o quê? Era a capital da Ásia, tá? Como eu já falei, era o centro ali, centro de convenções de Satanás. Onde estava, falava assim, tá tendo confusão, Satanás está ali, está lá em Pérgamo. A Pérgamo tem o quê? Tem prostituição. Lembra dos nicolaítas, que traziam ali as falsas doutrinas? Ali era o centro também desses falsos doutrinadores, profetas, então. Então, Jesus vem aqui e fala para eles o que? Olha, eu tenho a espada. Para um, tinha o quê? O candeeiro. A segunda não tinha nada porque não tinha repreensão, mas para essa o Senhor tinha uma espada. Ou seja, nós sabemos que a espada, ela que vem para corrigir, ela que vem para confrontar, a espada vem para dividir, para tirar tudo aquilo que não presta. Nós temos a espada como uma arma para liquidar o nosso inimigo. E Jesus, ele coloca isso. Conheça o lugar que você está. Então, que lugar é esse? É um lugar que, mesmo onde Satanás estava, aquele povo mantinha fé.
a fé deles continuava firme. Que coisa linda, eles não negaram o nome de Jesus, mesmo Antipas, né, que era o mártir lá, eles não negaram, passaram por tribulação, passaram por várias situações que eles podiam falar, não, não conheço Jesus. Ah, não, quem é? Não, eles foram até o fim, eles estavam ali até o fim. Ou seja, então, quando você não nega o nome de Jesus sobre nenhum tipo de perseguição, sabemos que isso tem uma autoridade no céu, te dá uma autoridade no céu e ele te vê diferente. Então, negar, né, algo forte. Você pode estar no lugar certo. Voltei, né? Vocês estão me vendo, gente? Sem querer eu saí, me desculpa. Me empolguei. Não é isso, eu tô vendo você agora. Ai, vi todas. É assim, tá, gente? É a Lídia com os dedos na mão. Deixa eu ficar quieta, que meu marido fala que a TI é com ele, eu só tenho a boca. Volta aqui a carta. Então, o que que acontece? Eles não negaram o nome de Jesus, porém, algumas coisas estavam acontecendo. Não, eu sei que Jesus é o meu Deus, mas será que eu não posso fazer algo para que as coisas aconteçam mais rápido? Será que eu não preciso buscar alguém, uma direção, ouvir alguém, algum conselho que pode me ajudar a essa situação, de repente, acontecer de uma maneira diferente? Quando não se coloca a fé completa em Deus, não crê nisso, acontece o quê? A idolatria, a imoralidade, que a doutrina de Balaão é isso, idolatria e imoralidade, né? Nós estamos aqui para falar justamente isso. É, essas doutrinas, quando ele fala aqui a respeito de está o trono de Satanás, ele está dizendo, vocês estão num ambiente onde ali, se você não tiver a minha presença, você não suporta, você vai se contaminar. E a gente sabe que na palavra de Deus tem muitos que estavam em lugares, né, se a gente pegar alguns profetas ali, que por algum momento e teve que voltar. E a gente vê que, por exemplo, o próprio apóstolo, vamos pegar lá, Pedro e Paulo tiveram uma contenda ali, quando ele falou, Pedro, não pode comer por quê? Não, porque, olha, nós somos judeus, eu não posso me misturar com esse povo, só que de vez em quando ele estava lá com o povo. Se a gente pegar no livro de Atos, fala, e aí ele fala, ei, mas ou você é ou você não é. Né? Então, tem coisas na nossa vida que a gente tem que ter uma identidade. Nós falamos sobre identidade, alguém de vocês aqui falou, de repente, de João. João era o discípulo que Jesus mais amava, não sei, ele falando dele mesmo, tipo assim, Senhor, eu me amo tanto que eu tenho orgulho da minha humildade, vamos colocar assim, é uma identidade que você tem que ter, eu tenho um DNA de Cristo, eu tenho o DNA do meu Deus, do Espírito Santo, da Trindade é comigo, então, essas coisas vão vir, pode até tentar, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde a minha fé está firmada, é na palavra de Deus. E então ele fala, olha, eu vou passar espada. Passar espada quer dizer, não vai dar certo. Eu vou ter que tirar do meio. E Deus sabe como trabalha na vida de alguém que não quer estar no centro da vontade do Senhor. Eu vou abrir algo aqui porque Deus está dizendo. Talvez você está orando por alguém e falar, Senhor, faz justiça. Senhor, trabalha nessa vida. O Senhor sabe, Pai, o quanto está acontecendo. Deixa que Deus trabalhe. Nós não somos juízes, né? Mas coloca na presença de Deus, que Deus sabe como passar a espada, como chegar, como trazer essa pessoa para perto. Tá tudo no controle dele, viu, gente? Eu tenho certeza que Deus trabalha de uma maneira que surpreende a nossa vida. Ele faz isso. Então, aqui, ele está falando assim, olha, vocês, compromisso com o mundo e, e misturar fé não vai dar certo. Não tem como nós jorrarmos duas coisas de uma fonte só. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu louvo a Deus ou eu murmuro. Ou eu louvo ao Senhor e eu faço cânticos do mundo. Ou eu estou na presença ou não estou. Por mais que eu estou num ambiente que pessoas querem me contaminar, é como uma vacina. Eu já estou vacinada, então não adianta. Pode até tentar, mas eu sei que o meu Deus, ele diz aqui, ei, quem tem ouvidos ouça, se arrependa, porque eu não quero passar espada sobre vocês. Eu quero que vocês sejam uma igreja santa. Então não era somente uma coisa. E aí ele fala, né, quando ele diz a respeito disso, dessas
da Jezabel, a gente vai falar um pouquinho, primeiro aqui de Balaão, vamos falar desse aqui, depois a gente fala dele. Doutrina de Balaão, que ensinava o quê? Armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas. Eles faziam, estavam no meio, mas eles permitiam. O que são coisas sacrificadas? Naquela época, a gente está falando de realmente rituais. Ah, não tem problema, é só uma vez. Ah, gente, eu vou beber porque é social. Eu não condeno. Falaram que na Europa, aqui, o povo gosta de vinho, gosta daquilo. Eu tenho um particular com Deus. Eu tive uma experiência na minha vida, então eu não bebo. A minha casa, meu marido, a gente não bebe nada alcoólico, porque para o trabalho que Deus tem com nós, eu não posso sequer, porque o Senhor não permite, eu também. Mas se a pessoa não tem, a Bíblia não condena o vinho, fala, né? Mas para mim não dá. Então, cada um examine-se a si mesmo, mas o que eu faço agrada ao Espírito Santo? Essa é a maior pergunta que nós temos que ter. Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando ou não? Quem vai te responder é o próprio Deus. Quem vai te dar direção é o Espírito Santo de Deus, daquilo que você pode e o que não pode. Claro que na Bíblia nós temos diretrizes daquilo que é certo e que não é. Tem coisas que é inegociável com Deus, né? Então, agora, cabe a nós, como aqui nesse texto, ele fala, olha, são ciladas para fazer você cair. Aí entra o quê? Discernimento. Lembra lá da primeira que tinha um discernimento do Espírito? Tem coisas que chegam a nós, presentes, tantas coisas, gente, que nós temos que orar, Senhor, é para eu usar isso aqui mesmo? Eu não sou religiosa, a ponto de falar, ai não, pelo amor de Deus, não, Senhor, tá aqui. Se eu sei que tem algo, porque o Espírito Santo começa o quê? Negociar pequenas partes dela, da verdade. Gente, é isso mesmo, é isso mesmo. Não negocie os valores de Deus. Nós não podemos negociar, né, os princípios do Senhor. Isso é muito forte. Então a gente tem que falar, Senhor, eu não posso cair em cilada, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar o tempo todo. E nossa vida é assim, né, gente? Você tem que estar assim, ó, vigiando. Eu até bobei. Quando eu estava aqui, eu falei, gente, aqui não tem assalto. Essa cidade que eu tô não tem nada. Os policiais ficam sem fazer nada. Eu falo, gente, eu tenho que mandar isso para São Paulo um pouquinho. E eu olho aqui, eu falo, por quê? E aí você acaba fazendo o quê? Relaxando. Porque você fala, não está acontecendo nada, né? Eu posso sair com o celular na rua, que não tem carro, fica aberto. E, e aí, na nossa vida espiritual, como uma igreja dessa, acontece a mesma coisa. Ah, tá tudo bem. Eu tenho uma vida com Deus, imagina. Ah, Jesus põe seus anjos para me guardar, e quando você vê, você cai numa cilada. Temos que vigiar. E é aqui que ele está dizendo, cuidado com esses ídolos, coisa sacrificada e com prostituição. É um alerta para as igrejas do dia de hoje, que está lá. Ah, mas na igreja agora é moderno fazer tal coisinha, vamos trazer o mundo para a igreja. Não, a igreja que tem que, na verdade, ide. O Senhor não falou, venha, traga o mundo. Ele falou, ide por canto. Então, é nós que temos que ir e mostrar quem nós somos em Cristo para essas vidas. Não falar, mundo, vem para cá e mostra como que é o mundo dentro da igreja. É o contrário. E isso tem deturpado. Como a palavra de Deus ela é atualíssima, isso também serve para os dias de hoje, né? Então temos que estar atenta a essas coisas, prostituição. E para tudo isso, quando tem arrependimento, tem o quê? Maná. Maná escondido e pedra branca com novo nome. Maná quer dizer, eu tenho um pão fresco para você, eu tenho alimento para a tua alma, alimento para o teu corpo, alimento para a tua vida. E eu tenho uma pedrinha para colocar, que se você for até o fim, está dizendo, vai ter recompensa no céu para você. Deus tem recompensa para aquele que é fiel até o fim. Glória a Deus por isso. Amém, gente? Então, aqui, o tema central desse livro é a fé misturada com o mundo pode trazer um perigo para a nossa salvação. Então, temos que tomar cuidado. Mundo, eu tenho que olhar e ter discernimento e saber sempre estar com a minha lanterninha amarela ali, a luzinha amarela de atenção. E tem hora que tem que o vermelho e falar, para, isso não serve para mim. Então, tem lugares que eu entro, não é porque, eu sou crente, eu não posso ir em tal lugar, não. Tem lugares que o Senhor permite a gente estar justamente para ser a diferença, mas eu tenho que estar alicerçado na palavra. É isso mesmo, arrependa-te. Arrependa-te. Isso é conselho e não acusação, né, gente?
E para fechar aqui, Tiatira, eu vou trazer isso aqui rapidinho para vocês, né? Eu quero falar aqui a respeito dela. Eu vou ler bem rapidinho aqui, diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz filho de Deus, diz o filho de Deus, quem tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Oh, coisa linda! Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aposto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem, caso não se arrependem das suas obras que ela incita. E eu matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservo o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor guardei até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, as reduzirá e a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Gente, olha isso. Aqui está falando de Jezabel. Jezabel quer dizer o quê? Espírito de... Eu vou resumir isso aqui. Rebeldia. Jezabel era uma profetisa, já tinha tido, né? Aqui já é uma outra profetisa que usava o espírito dela. Né? Há 1000 anos atrás já tinha tido essa mulher. Só que ela era obstinada o quê? Jezabel quer dizer o quê? Sem coabitação. É alguém que não aceita liderança. É alguém que não aceita ser mandada, estar no lugar e ali ela está debaixo de ordens. Ela quer reinar. Ela quer trazer confusão. Ela quer trazer libertinagem. Não é liberdade, a diferença é essa. Então, ela não aceita nenhum tipo de autoridade, ela própria tem. E aí ela quer também trazer isso para a igreja. E aqui Jesus está falando o quê? Olha, olhos como chama de fogo e pés semelhante aos bronze. Então, os teus olhos e os teus olhos têm que estar atentos ali, ó. Chamas de fogo é o quê? Eu estou olhando, mas eu estou vendo além. Vocês, como profissionais dessa área sabem que quando vocês olham na íris, quando está olhando uma pessoa, pelo olhar a gente consegue, sabe entender se a pessoa está mentindo, se a pessoa está com medo, né? O olhar diz muito. E Jesus está falando, os teus olhos, os teus pés, cuidado que o teu olho vê e cuidado onde você pisa, porque isso pode mudar a história da tua vida. Então, Jezabel, que era simbólica, era uma profetisa falsa, ela influenciava moral e espiritual a vida da igreja, das pessoas, e ela incentivava a idolatria e imoralidade. Hoje na internet, eu estava falando isso ontem com outras mulheres, o problema é que muita gente fala assim, fica só rolando o feed, né, do Instagram, e aí fica lá, não, Deus falou comigo naquela palavra, e às vezes a mulher não é uma serva do Senhor. Eu ouço às vezes, assim diz o Senhor, assim diz Deus para você. E falar assim diz o Senhor é algo muito sério, porque se não é Deus falando, o preço é muito alto, a gente sabe. E hoje as pessoas querem ouvir aquilo que o ego, né, que é bom para o ego. Muita gente quer isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes vem uma palavra para a nossa vida e que você fala, meu Deus, não veio do Senhor, não. Então, tomar cuidado com o espírito de Jezabel, de rebeldia, faz parte aqui. E ainda, o principal aqui era assim: vocês estão tolerando esse erro dentro da igreja. Vocês estão tolerando pessoas que não fazem o que me agradam dentro da igreja. Essa é a palavra para essa igreja de Tiatira. E ele fala: por causa disso, olha o que vai acontecer. Eu vou tirar de vocês aquilo ao qual eu dei. Só que ele fala assim: mas vocês que permaneceram, que apesar de tudo isso, não se contaminaram,
Vocês serão tão abençoados. Tem uma promessa para a vida de vocês. Autoridade sobre as nações. Olha isso. O nome de Jesus nos dá autoridade, mas quando nós nos submetemos à autoridade dele em tudo, ele fala: vocês têm a minha autoridade e vocês têm uma autoridade na vida de vocês por onde quer que vocês forem, com esses sapatos, né? Com os pés como semelhante a bronze polido, está dizendo: onde vocês pisarem, ali esse lugar terá a minha presença, porque vocês têm autoridade sobre isso. Vocês não deram legalidade. Muitos dizem assim, a brecha, né? Ah, não dá brecha. Brecha é legalidade. E o inimigo só toca na vida daquele que dá legalidade para coisas assim erradas, se a gente der legalidade. Deus permite enfermidade, Deus permite sofrimento, como nós vimos aqui na segunda carta, mas se o inimigo toca para trazer vergonha, coisas, aí são legalidades. E o Senhor aqui está trazendo para essa igreja algo lindo. Ele fala: somente conserva o que você tem. Se você está ali, ó, firme com Jesus, conserva isso que você tem dentro de você, porque no tempo certo você vai ter autoridade aonde quer que você for. Então, o tema central dessa carta que é amor, é um amor ativo, um amor constante, é também tolerância perigosa ao pecado. Cuidado, porque o pecado ele vem de pouquinho, né? O inimigo não vai vir assim, olhar para dentro e perguntar onde eu tenho isso, permissiva. Gente, eu quero finalizar aqui, passar para vocês, que eu sei que hoje, eu falei para vocês, né, que é muito contexto, estou resumindo, mas tem muita coisa aqui. Sabe quando a gente conversa alguma coisa, você deixa seu celular ligado, algum aparelho aí, de repente você começa a olhar e fala: nossa, eu falei isso, e está falando agora no meu Instagram, e parece que estão ouvindo a gente, nós damos permissão. Então, a rede social, ela só passa para você porque a gente coloca lá, permitir, 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 e aí você começa a receber informação demais. Então, não podemos permitir certas coisas no nosso meio. É isso que o Senhor está dizendo aqui nessas cartas. Eu sei que é bem resumido para vocês, mas então, assim, 4 palavras para cada carta. Éfeso, o amor esfriou. Tem que cuidar para o amor não esfriar. Esmirna, sofrimento, fidelidade no sofrimento, fica firme no sofrimento porque você vai ser vencedora. 3, Pérgamo, compromisso com o mundo. Eu tenho compromisso na igreja, mas assim, o mundo, eu tô tão ocupada. Não, compromisso com o mundo, cuidado. E a Tiatira, tolerância ao erro, tolerância ao pecado. Ser permissiva demais com o que não agrada a Deus. Então, o amor não pode ignorar o pecado. Eu amo o pecador, mas eu não suporto o pecado. A pureza doutrinária importa mais do que o compromisso no mundo. Fidelidade vale mais do que conforto, muitas vezes. E a verdade sem amor, ela não é suficiente. Nós temos que amar. É isso que Deus tem para hoje, meninas. Espero que tenham entendido, tá bom? Tive que ser meio no velocidade 2 hoje, mas eu sei que Deus tem mais para nossas vidas também.